Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, para mais uma dica final para o UFPI. Essa é a nossa dica de número 7, né? Rumo à prova que vai acontecer nos próximos dias. Essa dica eu escolhi o decreto número 1171 de 94, que vai tratar do Código de Ética. Só relembrando mais uma vez, está chegando a hora. Tá chegando o dia da prova. Na última semana, você que ainda não adquiriu, não deixa de adquirir a nossa revisão online, que está custando apenas R$40. E estaremos juntos, eu, a professora Yara Sede, o professor Cleverton e o professor Silvio Caminha, no dia 17, lá no Atlantic City, 8 ao meio-dia e 14 às 18. Nós vamos se distribuir ao longo do dia todo. Você tem que participar de manhã e de tarde, são aulas diferentes, assuntos diferentes. O dia todo o ingresso está custando apenas R$50. Se você adquirir primeiro a revisão online, que custa 40, depois você entra no Zap e pede um código de desconto para presencial, que também vai sair por 40. Não deixa de adquirir o teu ingresso. No dia vai vender ingresso, professor? Vai, mas nós vamos levar uma quantidade de cadernos de questões reserva. Não muito. Se você chegar lá e já tiverem acabado os cadernos de revisão, não tem como participar, porque tem um caderno, tá, impresso, bonitinho, com dezenas de questões para você acompanhar a nossa revisão, tá bom? Então vamos à nossa dica. Essa dica, ela é muito importante. O principal, eu escolhi o decreto 1171 de 94, mas o principal dessa dica é isso aqui. Cuidado com as pegadinhas da COPESE. Essa pegadinha que eu vou me referir hoje é assim: você resolve a questão, aquelas questões de 1, 2, 3 e 4, somente 1 e 2, somente 1 e 2 e 3, todas as alternativas, aquele tipo de questão, a COPESE de vez em quando faz uma pegadinha. Você acerta tudo e na hora de marcar você acaba errando, sendo induzido ao erro. Vamos lá, o foco da nossa dica de hoje é esse aqui, a pegadinha da COPESE. Mas vamos aproveitar para relembrar, tá, o Código de Ética. Primeira coisa que é importante saber sobre o Código de Ética é a quem se aplica o Código de Ética do Servidor Público Civil Federal. Será que é só aquele efetivo? Será que também se aplica ao temporário? Será que se uma empresa tiver um contrato, por exemplo, com a Universidade Federal do Piauí e os trabalhadores dela vão fazer uma obra na UFPI, será que também se aplica a eles o Código de Ética? Será que se aplica o Código de Ética ao pessoal da segurança, dos serviços gerais que são terceirizados? Sim, 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 a todas as minhas perguntas aqui. Por quê? Porque olha o que diz aqui o nosso item 24 do Código de Ética, é um dos últimos. Para fins de apuração de comprometimento ético, tá? Para essa finalidade, tá? Qual o campo de aplicação desse código? Porque diz que esse Código de Ética se aplica ao servidor público, Mas quem é o servidor público? Aí ele diz: para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, por força de contrato ou por força de qualquer outro ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. E ele continua: desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então não importa, tá, pessoal, se é permanente, se é efetivo, se é temporário, se é excepcional, se é eventual, mesmo sem retribuição financeira, o estagiário, por exemplo, tá? O monitor, a todos eles se aplicam o Código de Ética do Servidor Público Civil. Olha essa questão aqui, que inclusive vai ter uma pegadinha, é uma questão da COPESE, tá, de 2017, vai ter uma pegadinha na hora de marcar. Bora ver aqui. Analise as sentenças abaixo sobre o decreto número 1171 de junho de 94, que trata do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. É considerado como dever fundamental. Então, nesse Código de Ética tem os deveres fundamentais e tem as vedações.
Está dizendo que é considerado um dever, uma obrigação. A COPESE trabalha com a ideia de dever e obrigação. É um dever fundamental do funcionário público exercer suas atribuições com rapidez e rendimento, procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias que estão sendo empurradas, que estão sendo deixadas de lado, diante de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar um dano moral ao usuário. Tá certo. Então, o funcionário tem que exercer suas atribuições com rapidez e rendimento, resolvendo prioritariamente situações procrastinatórias com a finalidade de evitar dano moral ao usuário. Olha o que diz aqui, tá certinho, tem aqui a nossa mãozinha, e olha o que diz aqui no nosso item 14 do Código de Ética. São deveres fundamentais do servidor público: exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com a finalidade de evitar dano moral ao usuário. Se você não estudou esse código de ética ainda, aqui no YouTube tem uma aula completinha minha, só é jogar lá, decreto 1171, que você vai achar. Vamos analisar o item 2, tá? O primeiro item está certo. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções é uma obrigação do funcionário público. Eu, como funcionário público, tenho a obrigação de manter-me atualizado com as instruções, normas e legislação relativa ao meu órgão? Sim, então com certeza também está correto. Mãozinha para cima. São deveres fundamentais manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Vamos analisar o terceiro, por enquanto duas certas. É permitido ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério? Está errado, porque não é permitido, é vedado. É vedado. Se eu tenho um conhecimento ao meu alcance, eu tenho que usar esse conhecimento, essa inovação tecnológica, vamos dizer assim, para o bem do serviço público. Não é permitido eu deixar de usar avanços tecnológicos e científicos, tá? Não é. Inclusive tem bancas como o CESP que cria historinhas que coloca assim: um funcionário público, ele solicitou à universidade licença de 2 dias para fazer um curso de uma área que seria muito importante para o trabalho da universidade. A universidade não concedeu. Ele solicitou então que ela pelo menos pagasse a inscrição. Ela não pagou. Ele fez com o dinheiro dele no turno da noite, horário no qual ele não trabalhava. Agora, ele tem ou não obrigação de usar aquilo que ele aprendeu para melhorar o trabalho dele? Com certeza ele tem obrigação, porque é vedado. Olha o que diz aqui, essa aqui está errada, olha o que diz. É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance. Se ele fez um curso, está ao alcance dele, ou do seu conhecimento, para atendimento do seu mistério. Então, olha onde está a pegadinha da COPESE, que caiu várias vezes ao longo da história. O que nós descobrimos? Que o item 1 e o item 2 estão corretos. E vimos que o item 3 está incorreto. Qual marcar? Então, você vai marcar aqui. Os itens 1 e... Gente que fecha os olhos e começa assim. Os itens 1 e 2 estão... Marca. Calma, está escrito. Os itens 1 e 2 estão incorretos. Então, não é essa aqui. Não é essa. O item 3 está correto. Não é. O item 3 está incorreto. Apenas o item 1 está correto. É apenas o item 1 que está correto? Não, porque o 2 também está correto. Os itens 2 e 3 estão corretos. 2 e 3 estão corretos? Não, porque o 3 não está correto. O item 2 está correto. Pessoal, o item 2 está correto? Sim, essa é a resposta. Ah, mas o item 1 também. Ele não disse apenas. Ele não disse apenas. Ele disse, marque a opção correta. O que está escrito aqui é, o item 2 está correto. O item 2 está correto? Tá, então essa é a resposta. Entendeu?
cuidado com esse tipo de pegadinha. Normalmente a nossa cabeça quer encontrar o item 1, somente os itens 1 e 2 estão corretos. Não está escrito, está incorreto. Ou então somente o item 3 está incorreto. Não está escrito aqui. Então esta letra E é a correta, porque ele não diz apenas o item 2 está correto, diz o item 2 está correto. Então essa era a nossa dica. Mas eu aproveitei e trouxe mais questões para a gente relembrar. Não trouxe da UFPI não, mas eu quero bater em duas coisas, duas teclas aqui, vou falar para vocês. Olha aqui, Eduardo, servidor público em estágio probatório, frequentemente se ausentava do seu local de trabalho, sem justificativa. Isso é uma falta, tá, ética, tá, pessoal? Ele se ausenta do seu local de trabalho sem justificativa. E quando voltava, se apresentava nitidamente embriagado. Em razão desses fatos, a Comissão de Ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade de advertência. Se você estudou a matéria, você já viu aqui um problema, né? Eduardo foi então reprovado no estágio probatório e por isso foi demitido, sem que a administração pública tenha observado o contraditório e a ampla defesa. Tá, contou uma historinha. Considerando essa situação hipotética, julgue. A penalidade, para dizer se é certo ou errado isso aqui, a penalidade de advertência aplicada pela Comissão de Ética encontra-se prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público. Certo ou errado? Bem, ele disse aqui em cima que o empregado, ele se ausentava sem justificativa, voltava embriagado. E a Comissão de Ética deu uma advertência. Aí diz aqui, a penalidade de advertência está prevista no Código de Ética. Certo ou errado? Errado. Está errado. Por que está errado? Porque a única punição que está prevista no Código de Ética é a punição de censura. Olha o que diz aqui o nosso item 16. Vamos ver vários textos aqui. Aproveito para lembrar isso aqui para vocês. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo Poder Público Federal, deverá ser criada uma comissão de ética. Essa comissão de ética ela é encarregada de quê? Como cair isso em prova? De punir? Não. De orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, compete a ela conhecer concretamente da imputação, da aplicação ou de procedimentos suscetíveis de censura. Aí ele continua, a Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira, quer dizer, ele vai mandar para o setor de pessoal os registros sobre a conduta ética da pessoa, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e também para todos os demais procedimentos próprios da carreira. Tá? Lembra que funcionário público é funcionário público 24 horas por dia. Então, se você é um excelente funcionário público dentro da repartição, mas na sua rua você se mete em briga, em confusão, aí os vizinhos vão mandar essa informação para a universidade, a Comissão de Ética vai fornecer essa informação para na hora da sua progressão. E aqui está o meu X da questão, para matar nossa questão. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura, só. E sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com a ciência do faltoso. Não pode advertir, não pode suspender, não pode demitir. Censura, o que é censura? Eu costumo dizer que é um ralho. O pessoal que conhece o que é um ralho, eu fui ralhado. Não, nem escreveram nada, foi uma advertência verbal, algo bem leve. Então é a censura. Ah, mas então só isso? É, pessoal, agora só que se a Comissão de Ética perceber que a pessoa cometeu uma infração mais grave, ela vai comunicar às autoridades competentes do órgão público, que vai abrir uma sindicância, vai montar um processo administrativo disciplinar, e aí pela Lei 8.112 ele vai ter outra punição. Mas a Comissão de Ética só pode aplicar a penalidade de censura, de jeito nenhum a penalidade de advertência, tá bom? Vamos agora à nossa terceira questão, é uma outra coisa que eu quero abordar. A respeito de ética do serviço público, julgue o item subsequente. A embriaguez habitual, tá? Ainda que fora do ambiente de trabalho, é uma conduta vedada ao servidor público.
Bem, a embriaguez habitual, ela é vedada? É, mas só no trabalho tudo bem. Mas será que ela também é vedada fora do ambiente de trabalho? Sim, pessoal, tá certo. A embriaguez, ela não é vedada. Cuidado, hein? Já caiu isso em prova da Copese. A embriaguez não é vedada. O que é vedado é a embriaguez habitual. Ah, o teu filho passou no vestibular, na UFPI, tá maravilhosamente alegre, tu bebes e fica bêbado. Tá, ficou embriagado. Acontece. Isso não é vedado. O que é vedado é a embriaguez habitual. Só que a embriaguez habitual ela é vedada, claro que no trabalho, mas também fora dele. Tá? Então, das vedações ao servidor público, é vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Pessoal, eu espero que a gente se encontre, tá? Na véspera da prova, no dia 17, tá? No auditório da Atlantic City, para a gente se dar um abraço e fazer uma revisão pesada lá mesmo. Muitas questões. Nós vamos chegar muito mais preparados. Obrigado, pessoal. Até a próxima dica. Tchau.